aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para seus discípulos, disse: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós que a todos que vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós tivemos no Evangelho a versão de São Lucas das bem-aventuranças, onde ele coloca 4 bem-aventuranças, mas também coloca 4 ais. E quando Jesus diz um ai de vós, é para sair de baixo, porque ele fala para valer. Mas hoje eu preciso me deter unicamente numa bem-aventurança que diz: bem-aventurados vós que agora chorais. Repito, e peço que você depois repita também: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Porque havereis de rir. Irmãos, essa certeza. Os que choram entre lágrimas ceifarão com alegria, diz o Salmo no Antigo Testamento. E a bem-aventurança que Jesus nos traz é essa: bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. E quando Jesus diz rir, se trata de vós sereis felizes, agora chorais, mas havereis de ser felizes. Vós agora chorais, mas havereis de ter alegria, sereis alegres, porque o Senhor transforma todas as coisas. Diga comigo: o Senhor faz novas todas as coisas. E Ele também o fará. Daí eu digo a você, provavelmente você já conhece, um pouco mais de uma semana, lá pertinho da cidade de Santo Antônio, de onde é o padre que se apresentou, aconteceu um acidente de carro com os nossos rapazes candidatos ao sacerdócio,
e o Tiago faleceu. E na segunda-feira, agora, foi o 7º dia do seu falecimento. Eu estava aqui celebrando porque era o 7º dia do seu falecimento. O corpo dele foi diretamente do Rio para a cidade dele, lá em Mato Grosso do Sul, Taguaçu. E então nem passou por aqui, nós não tivemos ocasião de fazer nenhuma homenagem a ele, de recebê-lo, então caprichamos na missa de 7º dia. Mas entre os acidentados estava o William. O William teve perfuração dos 2 pulmões. E você sabe que isso é grave. Mas graças a Deus, ele estava reagindo bem. E aquilo que foi perfuração estava sendo sanado. Os médicos, e daí nós também, tínhamos receio de uma pneumonia, porque uma pneumonia seria fatal. Infelizmente, aconteceu a pneumonia. E não somente a pneumonia. Um pouco depois da pneumonia, o William foi tomado por uma infecção generalizada que se chama sepsemia. Infecção generalizada que acaba tomando o corpo todo. Desculpe a maneira assim popular de falar, é como se a infecção corresse pelo corpo todo da pessoa. E daí o grande risco. Por essa razão, meus irmãos, o William está em estado de grave risco. E nós estamos começando este cerco de Jericó, estamos começando todo um tempo forte de oração, clamando mesmo ao céu pelo William, para que Deus devolva ao William a vida e a saúde. A vida e a saúde, porque ele corre risco de vida. Então é preciso clamar ao céu. E clamar não quer dizer gritar, mas é pedir com todo fervor, pedir até mesmo com ousadia diante do Senhor, que o Senhor venha em socorro dele e que o Senhor faça a obra dele. Ontem à noite eu falei por telefone com a mãe do William, e ela dizia: padre, só um milagre para salvar o meu filho. Ela não falou isso desanimada, pelo contrário, depois, pela sequência da conversa, eu vi melhor ainda que ela estava falando aquilo com fé. Só um milagre para salvar o meu filho. Meus irmãos, nós estamos dispostos a pedir um milagre, a advogar diante do Senhor um milagre. E veja o que faz um advogado. O advogado não para. Ele usa todos os argumentos que ele pode para salvar a pessoa que ele está defendendo. É isso que nós temos que fazer, advogar a vida e a saúde do William. Eu peço a vocês que estão aqui, eu peço a vocês todos que estão nos acompanhando agora pela rádio, pela televisão, que vocês se unam a nós e orem mesmo. E como eu estava dizendo, advoguem de Deus este milagre. Unam-se à mãe dele. Padre, só um milagre para salvar o meu filho. Senhor, nós estamos pedindo o milagre da vida e da saúde do William. E nós temos demonstrações de que Deus faz milagres. Uma irmã minha, chamada Marta, que é da comunidade, que viveu em Cachoeira Paulista vários anos. Hoje ela está na nossa missão em São Paulo. Ela é advogada e por isso trabalha lá na nossa editora. A Marta, um tempo atrás,
teve justamente uma infecção. Ela fez uma cirurgia simples, de vesícula. Mas aconteceu uma infecção generalizada. A Marta correu risco de vida. E ela conta mesmo que ela ficou com medo de morrer. E era justo, porque infecção generalizada leva à morte. É difícil de contornar uma infecção generalizada, porque pega todo o organismo, pega todos os órgãos do corpo. E graças a Deus, pela oração fervorosa, a Marta foi salva, está aí, viva, trabalhando, ela é muito viva, ela é muito cheia de vida. Está aí a Marta, minha irmã, salva pela oração. Tudo pode ser mudado pela oração. Repete para mim. Eu quero um pouco mais de convicção. Tudo pode ser mudado pela oração. Isso, tudo pode ser mudado pela oração. Eu já falei mais de uma vez aqui, e em outras ocasiões, de uma outra irmã minha, a Márcia. A Márcia também passou por isso. A Márcia ficou 103 dias na UTI. Ainda ontem um rapaz dizia que ele estava na missão de São Paulo e ele acompanhou de perto a situação da Márcia. A cada noite, quase, se não era todas as noites, era uma noite sim, uma noite não, eu falava com a filha dela, porque ela estava, inclusive, sem sentidos, né? Na UTI. Eu dizia para a Patrícia, filha dela, minha sobrinha, Patrícia, é o milagre nosso de cada dia. E, gente, para a glória de Deus, depois de 103 dias de UTI, a Márcia levantou, a Márcia veio à vida, a Márcia está lá, viva, trabalhando, se mexendo. Eu já contei aqui que ela tem um pouco de dificuldade de andar. Mas o próprio médico explicou para ela: o que você queria, minha filha? Você ficou 103 dias na UTI parada, sem se mover, os seus músculos estão frouxos, eles estão sem muita vida. É questão de exercícios. Ande então, para andar, ande. O Senhor fez um milagre com a minha irmã. Agora há pouco, é questão de dias, um outro rapaz, cunhado de um senhor que é muito querido da Canção Nova, muito querido meu, também passou por uma infecção generalizada. E é claro, a família ficou desesperada. Rezamos, bradamos ao céu, rogamos a Deus, e o rapaz já está perfeitamente bem. Tudo pode ser mudado pela oração. O que é mesmo? Tudo pode ser mudado pela oração. Mas o caso mais lindo e mais importante que nós temos é do que hoje é Padre Murilo. Padre Murilo também passou por um acidente de carro e foi um acidente muito feio. Ele estava na direção, ele ficou prensado no meio das ferragens. Mas assim mesmo, ele foi tirado com vida, ele foi para o hospital, foi num sábado à tarde, ele foi dar um encontro na cidade de Sorocaba. Estavam voltando, porque o local do encontro não tinha como hospedar as pessoas voltavam para casa para se hospedar. Eles voltavam para se hospedar quando aconteceu o acidente. Isso foi sábado à tardezinha. No dia seguinte eu já estava no hospital, lá em Sorocaba. Saí de madrugada, só não saí de noite porque todos me desaconselharam. No dia seguinte lá estava eu e o Murilo estava bem. Estava falando claro, todo machucado, da cabeça aos pés, era uma machucadura só. Mas estava com vida.
Estava falando com dificuldade, mas falando. Passou um pouco, houve embolia pulmonar. Aliás, embolia cerebral. Quer dizer, a gordura dos ferimentos que ele teve na perna subiu para a cabeça, subiu para o cérebro e teve embolia cerebral. Era perigosíssimo. Ele foi transportado de Sorocaba para São Paulo, para o Hospital Beneficência Portuguesa, e o Murilo passou 40 dias em coma. Eu passei os 40 dias ali de plantão, na porta da UTI, aguardando o boletim da manhã e aguardando o boletim da tarde e aguardando algum momento que alguma coisa acontecesse. Eu não esperava o pior. Pelo contrário, eu rogava a Deus pelo melhor, mas eu estava ali atento para ver o que aconteceria. Claro, dormia na casa dos meus irmãos. E na manhãzinha eu já ia para o hospital. E assim foram 40 dias. Imagine que ansiedade, que dificuldade, que problema. A minha irmã, essa que eu citei, a Marta, fui conversar com o médico, que era o chefe da equipe. É uma equipe neurológica, porque era embolia cerebral. E o médico disse para ela: o que você quer esperar? Esse rapaz teve morte cerebral. Se ele teve morte cerebral, minha filha, não tem nada mais a esperar. A melhor coisa que você faz é dizer para esse padre que você diz que é seu irmão, que lhe dê os órgãos desse rapaz, para que ele possa sobreviver na vida de outros. Infelizmente os médicos têm essa linguagem, né? Essa linguagem dura. Alguns médicos têm essa linguagem dura e têm essa mentalidade dura dos órgãos. Ele vai morrer mesmo, já teve morte cerebral. É só questão de desligar as máquinas, ele já morreu. A Marta veio dizer para mim. E ela me pegou pelos braços assim. E do jeito dela, ela disse: padrinho. Padrinho não é padrinho pequeno. Padrinho quer dizer... Aliás, padrinho não é que eu seja padrinho dela. É padrinho pequeno. Padrinho, cai na real. O seu filho Murilo não vai sobreviver. Eu olhei para ela e disse: Marta, eu sei da situação dele. Eu não estou iludido. Eu sei da situação dele. Você me contou o que o médico disse. Mas eu sei da situação dele. Mas, Marta, eu creio. Quando eu disse eu creio, ela olhou para mim com aqueles olhos grandes que ela tem e disse: padrinho, você crê? Eu digo: creio, Marta. O Murilo vai sair dessa situação. Ela disse: então nós cremos com você. E aí apertamos mais ainda as nossas orações. Gente, depois de 40 dias, na hora que a gente menos esperava, de repente o Murilo voltou. Voltou, os olhos dele que eram vidrados, começaram a se mover. O Murilo começou a se mover porque ele estava totalmente estático. Começou a se mover. Passado um pouquinho, ele começou a falar com dificuldade, claro, mas voltou a falar. Encurtando a história, depois disso, o Murilo conseguiu voltar para cá. Passado um tempo, ele conseguiu voltar aos estudos. Ele já era candidato ao sacerdócio, retomou os seus estudos, ordenou-se.
Na ordenação dele, as minhas irmãs só choraram do começo ao fim da ordenação, porque elas foram testemunhas daquilo que aconteceu com ele. O Murilo, digamos assim, estava morto. De acordo com o laudo médico, ele já tinha morte cerebral. Morte cerebral é morte, não é outra coisa. Ela está agora em Cruzeiro, cidade próxima, ligada com Cachoeira Paulista. Lá está o padre Murilo, não é? Como pároco de uma paróquia, não é? Totalmente perfeito, porque a graça de Deus é maravilhosa. Então, tudo é possível àquele que crê, e tudo pode ser mudado pela oração. O que é que pode ser mudado? Que beleza! A Heloísa, que é da nossa comunidade, ela é enfermeira de alto padrão, e como enfermeira de alto padrão, ela pode entrar na UTI, não é? Ela tem livre acesso. Ela está mandando essa mensagem, que o William, que está na UTI, ele está reagindo e que a febre parou. Quer dizer, um sinal a mais. Pode aplaudir. Ontem à noite a nossa comunidade, como eu disse antes, fez uma oração mesmo de clamor, clamando a Deus pela vida e pela saúde do Murilo. Eu fiz também. Não fiz com eles, mas eu fiz também na capela que eu tenho na minha casa, eu fiz também. E aí já estão as reações. É por isso que eu estou, aliás, deixa eu dizer uma outra coisa. O que aconteceu com o Murilo daquele tempo, hoje padre Murilo? Nós só tínhamos a rádio naquele tempo. E então, pelo telefone, eu proclamei o SOS Murilo. SOS Murilo, quer dizer, concitando todas as pessoas para que se unissem em oração conosco pela vida e pela saúde do Murilo, como eu estou fazendo hoje com a vida do William. Então, gente, eu estou proclamando aqui, agora, nesse momento da missa, SOS William. Meu amigo, meu irmão, minha amiga, minha irmã, você que está nos acompanhando, nos vendo, nos escutando pelo rádio, nos acompanhando pela internet, você que está aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, unamo-nos nesse SOS William para que os primeiros sinais que já foram dados verdadeiramente possam ser eficazes e nós tenhamos, assim como temos o padre Murilo, tenhamos também o padre William. Diga comigo: Senhor, dá-nos o padre William. Repete com mais convicção. Isso, assim como nós tivemos o padre Murilo, Senhor, que tenhamos o padre William. E você imagine que festa nós vamos fazer no dia da sua ordenação, como fizemos festa no dia da ordenação do padre Murilo. Então, aí está aquilo que eu tinha que dizer a você. É realmente um combate na oração. Pelo final da carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 12, São Paulo diz: saúda-vos Epáfras. Epáfras era um discípulo de Paulo, muito amado, muito querido. Saúda-vos Epáfras, servo de Jesus Cristo. Ele não cessa de lutar por vós em suas orações. Ele não cessa de orar por vós em suas orações. Repete. Ele não cessa de orar por vós em suas orações. Outra vez. Ele não cessa de orar por vós em suas orações. Uma outra tradução muito boa é essa: ele não cessa de combater por vós em suas orações. Gente, é um combate na oração. Combata junto conosco. Quem combate, vence. Sim,
aqueles que são valentes guerreiros acabam combatendo e acabam vencendo. Deus quer que nós combatamos agora pelo Lilian. Combata conosco, por favor, na oração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos já com essa missa, o cerco de Jericó. Deixa eu dizer uma coisinha. Como é que surgiu o cerco de Jericó? O Papa João Paulo II, lá naqueles tempos, no início de seu pontificado, queria ir à Polônia. Mas a Polônia estava debaixo do jugo da União Soviética, da Rússia. E os próprios poloneses, que eram soviéticos, que eram comunistas, fizeram de tudo para impedir a vinda do Papa. O que fizeram os católicos da Polônia? Eles começaram durante 7 dias seguidos, diante do Santíssimo Exposto, a rezar o terço e outras orações de súplica, pedindo ao Senhor que abrisse os caminhos, que derrubasse as barreiras. E chamaram a isso de cerco de Jericó, porque na Bíblia está, no livro dos Números, que Jericó se pôs diante do povo de Deus, não deixando que ele passasse. E Deus mandou que o povo de Deus fosse contra Jericó. E o meio que Deus deu foi 7 dias de voltas em torno da cidade, tocando e cantando e louvando a Deus. E no 7º dia desabaram as muralhas de Jericó. E realmente, na Polônia, desabaram as muralhas e tudo aquilo que era empecilho, embora contra a vontade deles, dos comunistas, é claro, contra a vontade deles, o Papa foi e gloriosamente a Polônia, a sua pátria. Foi assim que surgiu o cerco de Jericó. Nós damos início hoje a esse cerco de Jericó, esses 7 dias de oração diante do Santíssimo Exposto, para que o Senhor dê vida e saúde ao William. Diga comigo: Senhor, dá vida e saúde ao William. Senhor, dá vida e saúde. Nós vos rogamos. Nós vos rogamos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fortalecidos no amor de Cristo, que todos tenham um bom dia e de em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bendito seja Deus e Pai seja Deus de e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, dos seus filhos aflitos. Ouvi, ó Pai, a nossa prece do povo neste santuário. Vossa misericórdia esteja conosco no templo sagrado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!